E aí, assim, para a gente iniciar, vamos entender um pouquinho dessas necessidades especiais, certo? Primeiro, não é algo só do Brasil, não é algo só do Ceará, também não é algo só de Fortaleza. É algo onde a ONU, ela veio ao longo da história trazendo que essas necessidades, elas devem ser estabelecidas no mundo todo. Por quê? Porque várias pessoas precisam dessas condições para ter uma qualidade de vida. Então, pessoas com doenças, né, com diversas doenças, como a gente vai citar hoje, essas pessoas precisam ter qualidade de vida e elas precisam se alimentar. Gente, não tem nada melhor do que a gente se alimentar. Todo mundo come. E aí, imagina toda a vida que você comer, você passar mal, você sentir algum desconforto. Então, realmente, visto isso, a gente às vezes pensa só assim na fome. Poxa, a ONU, ela está vendo a questão da fome. Tá, ela está vendo a questão da fome. E ela também está vendo a questão de você ter o alimento adequado para a sua alimentação, certo? E aí, aqui no Brasil, através desse longo da história, o Brasil ele veio com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Essa política, eu trouxe até esse texto todo, mas não se preocupem, porque realmente eu trouxe já direto da PENAM. E lá, eles garantem que as necessidades especiais, elas são para pessoas onde essas alterações metabólicas ou fisiológicas que causam mudanças nas necessidades desse indivíduo. Essa mudança, gente, ela pode ser restritiva, como a intolerância à lactose, onde você vai tirar essa lactose, né? Ou então ela pode ser realmente suplementar. Ou seja, é um paciente que ele tem a deficiência de um certo nutriente e você suplementa e ok. Né? Às vezes a gente tem pessoas com anemia e aí suplementando dá ok, né? Tá certo. Então a gente pode ter apenas suplementares. Essas alterações, elas podem ser metabólicas ou fisiológicas. Então a gente vê às vezes a pessoa nascendo com isso e às vezes ela desenvolve ao longo da vida. E a gente também pode ver que elas podem ser temporárias ou permanentes. Então, tudo isso se enquadra a necessidades especiais, a necessidades alimentares especiais. E aí a gente vai trazer, poxa, essa demanda, ela vai ter um cuidado específico, no intuito de desenvolver o bem-estar desse paciente, certo? Como a gente falou. E a gente tem uma estimativa que de 1 a cada 10 pessoas americanas, elas possuem essa necessidade especial. E às vezes a gente não tem noção, porque 1 a cada 10 é algo que você poderia ter no meio de convivência. Um amigo seu, um sobrinho, um tio, né? E às vezes a gente desconhece. Mas por quê? Porque às vezes a sintomatologia, ela é algo que você, poxa, toda vez que eu como isso eu fico com distensão. Mas passa, eu consigo viver com isso. E aí, você vai ficar o resto da vida com essa distensão, com esse desconforto, né? E não vai atrás. E algumas dessas doenças, o diagnóstico é difícil. Às vezes tem que pegar um profissional que consiga fazer uma anamnese bem feita, que consiga identificar, que consiga encaminhar, né? Então tem toda essa parte da dificuldade de diagnóstico. E aí a gente vai ver direitinho aqui alguns dos pacientes que a gente pode ter bem mais próximos da gente. Então, essas necessidades especiais, elas podem vir desde pacientes renais, pacientes com fenilcetonúria, pessoas com alergias alimentares, com intolerâncias também. A gente vê alergia alimentar, mas eu acho que alguns de vocês aqui pode ser que realmente tenham alergia a caranguejo. Alergia, a gente fala muito da a banana. Não acredito, banana. Tem gente com alergia a banana. Por isso que a introdução alimentar lá após os 6 meses ela é tão importante. Porque se a gente não fizer essa introdução de uma forma gradativa, de uma forma bem feita, essa criança pode ter alergia à banana, certo? E a gente também tem desde a doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais e a síndrome do intestino irritável. E aí, quando a gente vê tudo isso, dentre outras situações, a gente vai ver, poxa, e por que são especiais? Porque elas são específicas de cada problema. Se a gente for ver um paciente renal, a gente vai ver fosfato, a gente vai ver cálcio, a gente vai ver proteína, a gente vai ver se ele está fazendo hemodiálise, ele está em tratamento conservador. Tudo isso tem uma especificidade. Diferente de uma PLV, diferente de uma alergia a camarão na idade adulta, diferente
diferente de uma intolerância à lactose. E a gente vê todas aquelas especificidades que a gente viu anteriormente. Se ela é temporária, se ela é permanente, qual é o nutriente que a gente tem que tirar. Né? E assim, a pessoa ir com qualidade de vida. Tá? E as consequências? Tem várias. Aí, diferentemente que a gente vai aqui falar de algumas, se a gente continuar com esse paciente, tendo essa dieta, com aquele nutriente que é proibido para ele, a gente acaba com várias consequências diversas, certo? E assim, a gente pode ter vários níveis de restrições. Então, diante dessas necessidades, a gente vai falar de algumas delas tão importantes quanto as outras, porém, é algo que a gente pode ter mais na nossa vivência. Uma delas é a doença celíaca. Para a gente entender um pouquinho da doença celíaca, a gente tem que fazer um pouquinho do glúten, que às vezes gera aquela dúvida, poxa, o que é o glúten? Né? E a gente vai entender um pouquinho da semente de cereal do glúten. E aí, quando a gente vê aqui na foto, a gente vê a estrutura e a gente vê que o germe tem 2% apenas, a casca 7,5%, a gente tem agora o endosperma com 83%. E o que é esse endosperma? É onde ficam as proteínas desse cereal. A gente tem como proteínas no endosperma albumina, prolamina, luteína e a luteína. Então, essa luteína, todas essas proteínas, elas vão ter uma divisãozinha, certo, de cada proteína delas. Então, a gente vai ter nas prolaminas, a gente tem a gliadina, a secalina, a ordeína e a adenina. E a gluteína, ela tem a gluteína, que é o que a gente escuta mais gluteína, né? Aí eu acho que muitos de vocês não devem ter escutado gluteína, mas a gluteína é o que dá origem à gluteína, certo? Que é o que a gente quando vai ver os diagnósticos. Então, quando a gente vem aqui, poxa, todas elas realmente não podem ser consumidas pelo paciente celíaco. Na verdade, já há algum tempo a gente vê que a aveia sim. Só que a gente pode ver que a aveia, às vezes, tem uma contaminação cruzada. É um dos nossos temas de hoje também. E aqui a gente vê essa contaminação cruzada. Então, a gente tem o glúten do trigo, do centeio, da cevada e da aveia. Quando a gente vê aqui da aveia, que tem a aveína, certo? Ela não está contaminada. Então, certas aveias, elas podem ser toleradas sim pelo paciente celíaco, tá? Porém, às vezes na indústria, ela pode ter uma contaminação cruzada, onde essa aveia passou por algum local que tem qualquer parte do trigo, e aí ela teve uma contaminação. E nessa contaminação, a gente acaba tendo uma aveia contaminada com algumas das outras proteínas. E assim a gente se dá aí, né, a doença celíaca com essa restrição, certo? E aí, o que seria essa doença celíaca? Ela vai ser uma patologia mediada pelo sistema imunitário que causa lesões no intestino, que a gente vai entender já essa fisiopatologia. E, consequentemente, a gente tem uma atrofia das velocidades. Essas velocidades, elas têm uma importante função de aumentar essa área de absorção por nutrientes. Se a gente tem uma atrofia, o que é que vai acontecer? A gente diminui essa absorção. E aí a gente tem o quê? Um retardo no crescimento da criança, no desenvolvimento. A gente pode ter também sinais de deficiências por nutrientes, baixo ganho de peso. Então, a gente vai vendo toda a sintomatologia da doença celíaca. E também a gente pode ter até comprometimento no mental, porque às vezes a gente vai ver daqui a pouquinho alguns sinais, sintomas que também podem acarretar o próprio psicológico desse paciente. E aí a gente também pode diferenciar. Eu acho que alguns desses temas já foram até questionados para alguns de vocês. E é interessante que a gente tente diferenciar. A gente pode olhar algumas nomenclaturas, algumas denominações diferentes, como a sensibilidade ao glúten não celíaco, que é algo que está sendo muito falado. A gente está vendo muito nos congressos, realmente no meio da gastroenterologia, essa nomenclatura, essa denominação, sensibilidade ao glúten não celíaco. Ou seja, é aquele paciente que tem todos os sintomas do paciente celíaco, mas ele não tem o anticorpo para identificar. A gente vai ter também a alergia ao glúten. Essa alergia ao glúten, geralmente é solicitada aquele diagnóstico, no local específico do glúten, dá o positivo, né? E a
gente também tem o que no paciente visualmente, no exame físico? A gente vai ter muita parte das dermatites. Então, a gente vê muito urticária, dermatite atópica nesse paciente, reações cutâneas. E no paciente com doença celíaca, a gente vai ver o que? Autoimunidade. Então, a gente vai ter um anticorpo sim, e agora a gente é identificado através do diagnóstico com o anticorpo positivo e também uma biópsia de duodeno, certo? Se a gente for adotar o protocolo americano. E aí a gente também vai juntar alguns fatores. Como a gente tem a questão da autoimunidade, às vezes o paciente tem até o gene, mas ele não desenvolve porque é recessivo. E aí o que é que acontece? O estresse, acontece numa alimentação, né? Acontece realmente algo ambiental que pode sim ser como gatilho, considerado gatilho para esse paciente desenvolver a celíaca, tá? Qualquer doença autoimune, ela pode vir com esse gatilho. E o interessante é que você tendo uma doença autoimune, a probabilidade de você desenvolver outra doença autoimune é maior. Então, aumenta as chances realmente de desenvolver outra doença autoimune, certo? E aí, quando a gente vê aqui, é uma combinação de 4 fatores. Desde a suscetibilidade genética, então você ter a HLA, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também a exposição ao glúten, que quando a gente não tem pacientes celíacos, eu acho que todo mundo come alimentos que contêm glúten, o gatilho, como a gente falou, e uma resposta autoimune, ou seja, aquele sistema imunológico reconhecer como algo estranho e aí desenvolver essa resposta. Né? Então, quando a gente vai ver aqui nessa figurinha, ela é bem fácil de ser compreendida, a gente vê aqui o glúten, a gliadina. Quando ela entra, a gente acaba tendo aqui as células apresentadoras de antígeno, e aí, pessoal, a gente acaba tendo a suscetibilidade genética para o HLA, que a gente acaba tendo esse HLA apresentando para o linfócito T essa proteína e desenvolvendo assim a resposta imunológica. Por ser uma doença autoimune, a gente acaba tendo produção de anticorpos, a gente acaba tendo produção de várias interleucinas e, além disso, a gente vai ter também uma atividade leucocitária. Essa atividade leucocitária ela vai acabar ocasionando lesões na mucosa, o que vai levar às alterações às criptas do intestino. Então, a gente vai ter aí, desde a atrofia das velocidades até o achatamento também dessas criptas. E com isso, a gente vai ver o tratamento. Poxa, e o tratamento? O tratamento ele vai ser desde a retirada total, né, desse glúten, tá? E quando a gente fala da nutrição, a gente fala também da questão de calorias e principalmente proteínas, tá? Que a gente geralmente utiliza em adultos por volta de 35 a 40 calorias por quilo de peso e entre 1 ou 2 gramas por quilo de peso no dia desse adulto, certo? Quando a gente coloca também essa dieta isenta de glúten, a gente tem que levar em consideração as substituições, que é o milho, batata, arroz, feijão, quinoa. E assim, hoje em dia, com a internet, até que essas famílias elas têm uma facilidade maior para receitas, para informações. A gente imagina muito como era antigamente. O pai e a mãe dessas crianças, ou então as próprias pessoas tentando manipular, tentando realizar alguma receita que fosse saborosa e que esse paciente pudesse comer. Porque além dele ter essa dificuldade de absorção dos nutrientes, os alimentos não tinham aquele sabor. Então, poxa, o quanto que dá prazer a gente comer? Imagina que você tem que tirar tudo que tem glúten. E como é que vai ser o sabor dessa preparação? Então, a gente mexe também na qualidade de vida desse paciente. Porque ele acaba tendo aquela questão de comer porque ele tem que sobreviver. Então, é uma pessoa que não gosta de comer muitas vezes. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente, pelo menos com essa facilidade aí, o intercâmbio de informações, a gente consegue ter várias preparações muito saborosas e que o paciente consegue ter, assim, o ganho de peso necessário. Tá? Então, esses pacientes diagnosticados com doença celíaca, eles precisam realmente aderir rigorosamente a essa dieta. Para quê? Para que não tenha as sequelas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa dieta, ela melhora com até mais ou menos 2 semanas. Geralmente, o pediatra, o gastro, quando ele fala com o paciente, que ele está suspeitando desse diagnóstico, ele diz, vamos tirar aqui por 2 semanas.
Por quê? Porque se for realmente a doença celíaca, essa sintomatologia ela vai melhorar com 2 semanas. Porém, eles têm também o protocolo deles, se caso essa sintomatologia ela não for melhorada em até 6, 9 meses com a dietoterapia, ou seja, com a exclusão do glúten, tem que identificar outro diagnóstico, porque a doença celíaca já não seria. Mas é um tempo muito longo para que realmente esse paciente tenha que fazer toda essa exclusão, certo? Então, a gente vê muito desses 6, 9 meses. E, Marília, seria essa questão da exclusão? Muitas vezes é o que a gente está conversando, a contaminação cruzada. Ele tira o glúten, mas ele às vezes consome algum alimento que tem e ele não sabe. E aí fica difícil o diagnóstico muitas vezes por isso, porque ele vai chegar no médico e vai dizer, eu tirei tudo. E aí, quando vem aquela investigação, pode ser que tenha algum alimento que ele não tirou no decorrer desses 6, 9 meses. E aí, por isso que ele não melhorou. Às vezes, ele faz realmente a exclusão durante todo esse tempo, né? Tem a melhora, mas não tem a exclusão da sintomatologia. Quando vai ver, realmente ele excluiu tudo, então vamos procurar outro diagnóstico. Então, vocês estão vendo a dificuldade do diagnóstico? O diagnóstico ele é bem realmente demorado. Por isso que essas doenças que acarretam as necessidades alimentares especiais, elas são de difícil diagnóstico e elas demoram realmente muito a ser diagnosticadas. E aí, quando a gente vem aqui, a gente tem desde a eliminação dos peptídeos de glúten, também, quando a gente tem sintomas mais graves, quando o paciente apresenta diarreia, distensão, anemia, a gente tem que investigar também a deficiência de nutrientes, desde os micronutrientes, principalmente as vitaminas A, E e K. A gente também tem que verificar a quantidade de ferro e zinco, certo? E também, caso esses pacientes eles não tenham essa sintomatologia mais grave, às vezes eles não precisam de suplementação. Mas isso realmente é algo individual de cada um dos pacientes. E aí a gente vai ver só um pouquinho, certo? Que a dieta deve incluir boas quantidades de fibras. A gente também pode sim colocar muitas vezes a suplementação de glutamina, apesar de não ser de evidenciar, algo que clinicamente falando a gente tem bons resultados no consultório. Então, quando a gente utiliza por volta de 20 gramas de glutamina dia para o paciente, a gente vê uma melhora dessa questão da absorção dos nutrientes através da nutrição dele, através do monitoramento dos exames bioquímicos. Então, a gente vê um efeito positivo aí na suplementação com glutamina. E também, engraçado que esses pacientes ainda podem sofrer com intolerância à lactose. Então, poxa, o paciente está com doença celíaca, ele ainda pode ter intolerância à lactose? Pode. A intolerância à lactose que a gente chama transitória. Porque com a inflamação intestinal, ele ainda pode sim ter uma diminuição na produção da lactase. E aí, em determinado tempo que ele está em crise, ele tem também a intolerância à lactose, e a gente tem que tirar nesse momento também todos os alimentos que contêm lactose, para melhorar a inflamação e assim ele voltar a consumir alimentos com lactose. Então, a gente pode ter essa intolerância à lactose transitória, por isso que a gente tem que ter uma atenção a ele. E a suplementação, como eu falei, geralmente a gente coloca vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, vitamina D. E são alguns artigos que a gente encontrou aqui, que geralmente deficiências a ferro a gente pode encontrar nesse paciente. E é indicado uma suplementação tanto de ferro como de B12, certo? Muitas vezes, porém, como eu falei, a necessidade de cada um é única. A gente tem que olhar, tem que monitorar e identificar se a gente precisa ou não colocar suplementação. Mas com a prevalência e incidência de anemia, muitas vezes há necessidade dessa suplementação de ferro e vitamina B12. Outro também que a gente vê aqui a B12, que por volta mais ou menos de 1.000 microgramas, a gente até a normalização seria o indicado de suplementação, certo? E depois dessa normalização, a gente diminui essa suplementação para 500 microgramas de B12. E no ferro, geralmente, o que é indicado é mais ou menos por volta de 325 miligramas, que vai ser por volta de 1 a 3. Mas, às vezes, o médico identifica uma anemia tão profunda que esse ferro ele vai ser intravenoso. Tá? Além do ferro e da vitamina B12, que a gente falou agora, a gente também tem a vitamina D e o cálcio.
que são essenciais principalmente para crianças, por conta do desenvolvimento e crescimento, na fase que eles estão. E aí a gente vê geralmente uma suplementação de 1.000 miligramas de cálcio e de vitamina D por volta de 400 ml, que nós nutricionistas a gente consegue colocar, né, que está dentro das DRIs. Então a gente já consegue fazer uma intervenção aí para que esse paciente continue tendo crescimento e desenvolvimento, certo? E além disso, a gente também pode colocar o selênio que está aí participando das respostas imunológicas. É interessantíssimo que a gente coloque. E a suplementação, quando há necessidade, a gente coloca por volta de 120 a 200 microgramas por dia. Só que depende muito um pouquinho dessa faixa etária, que a gente vai ver nas DRIs, e a gente tem sempre que nos nortear pela faixa segura. Porque se ultrapassar a faixa segura de suplementação, que é por volta de 400 microgramas por dia, a gente pode ter nesses pacientes alguns distúrbios gastrointestinais, até mesmo perda de cabelo, certo? E danos aos nervos. Então, olho no rótulo. Então, quando a gente tem esse paciente, o que é que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar um pouquinho e orientar esse paciente quanto aos nomes que ele deve olhar, certo? Nos produtos que ele vai ao supermercado. E até engraçado, gente, que eu estou falando aqui de rótulo, vou até abrir aqui o estudo que a gente está fazendo, com pessoas que têm dificuldades visuais. Então, pessoas com deficiências visuais. O quanto que a gente, às vezes, não presta atenção que aquela pessoa que tem essa dificuldade de olhar, ou então, realmente, que não consegue enxergar as informações, como que ela escolhe esse alimento? E se ela tiver uma doença celíaca, se ela tiver uma PIV? Né? Então, realmente, a gente está até tendo um estudo rodando sobre isso, porque não basta ter só. Ele tem que ter uma letra que a gente consiga enxergar. E a gente poderia também ter nas embalagens em braille, para que as pessoas que não conseguissem, realmente elas conseguissem identificar se tem ou não. Né? Nem todas as embalagens a gente vai ter essa informação. Então, aqui a gente vai ter glúten, cebolinha, a gente tem que ter trigo, farinha. E detalhe, tem algumas expressões que a gente identifica nas embalagens que, assim, a expressão sem farinha não indica isenção de glúten. Então, tem pacientes que, às vezes, eles olham, eu tenho que olhar para o meu médico, disse que eu não posso comer nada que tem farinha. E aí ele olha, não tem farinha, eu posso comer. Só que, na verdade, tem glúten. Então, a gente tem que orientar esse paciente de acordo com o que ele consegue compreender para que ele não fique desnutrido. Porque, senão, a gente já pegou pacientes no consultório que ele disse, eu não posso comer nada que tem farinha. E aí, como é que a gente vai fazer com que ele tenha um consumo de algum alimento que ele vai precisar colocar uma farinha de aveia? Assim, que não tenha, no caso que a gente está falando, não era paciente com celíaca, certo? Era paciente que tinha diabetes. Então, esse paciente que tinha diabetes, a gente precisava colocar aveia para ele. Só que o médico, o profissional que ele teve na época, o atendimento, disse que ele não poderia consumir nada com farinha. A gente, poxa, a gente tem que botar aveia. E agora? Então, as orientações, elas têm que ser claras, objetivas, e de uma forma que o paciente ele realmente consiga compreender o que ele pode e o que ele não pode, para que ele não esteja fazendo essa exclusão de forma errada. Então, aqui, a gente acaba tendo também, de olho nos rótulos, para cremes bucais, batons, hidratantes. Então, tudo isso também pode ter. A gente tem que prestar atenção não só nos alimentos, mas nos produtos mesmo que esse paciente vai utilizar. Tá? E aí já é obrigatório não conter glúten, então sem glúten no rótulo, desde a lei de 2003. E a alergia alimentar? Então, o que seria essa alergia alimentar? Ela é uma resposta imunológica excessiva e inapropriada a um alérgeno. Esse alérgeno pode ser uma proteína que a gente consome no decorrer da vida, que inclusive alguns muitos chegam e dizem, poxa, eu já consumi várias vezes caranguejo. Do nada, eu comecei a ter uma coceira na minha mão. Do nada, eu comecei a ter a minha boca inchada, os olhos inchados, muito mais depois de comer caranguejo. Por que aconteceu isso? Ainda não se sabe esse motivo. Mas se foi um reconhecimento inapropriado do sistema imunológico, foi. Então, nesse momento, a célula apresentadora de antígeno apresentar o linfócito T
e ele não fez uma reação comensal com essa proteína. Ele acabou induzindo uma resposta inflamatória, ocasionando, assim, uma alergia. Então, a gente tem que ter tido, sempre, botar aqui para... Depois eu falo aqui um pouquinho da fisiopatologia, que eu já estava adiantando da fisiopatologia. Mas a gente tem que ter tido o consumo dessa proteína, primeiramente, para depois a gente realmente fazer e ter essa reação comensal. E por que a alergia alimentar ela é tão alta, né? Ela é tão grave? Gente, a gente tem uma noção que passam aí por volta de 3 toneladas de proteínas diferentes no nosso trato gastrointestinal durante a vida. É muita comida. E ainda mais agora, que a gente tem acesso a vários alimentos, várias preparações aí de vários locais aí do mundo. Se a gente for no supermercado, tanto de biscoito importado que tem, a gente pode comprar ou não, e antes a gente tinha que viajar para poder ter o consumo de algum chiclete importado, biscoito, que hoje em dia a gente tem no supermercado, né? Então está de fácil acesso. Então a gente tem o consumo de 3 toneladas de proteínas diferentes. É muita coisa para o nosso sistema imunológico ficar apresentando. Chega uma hora que ele pode realmente dar um probleminha ali e identificar essa proteína como algo estranho. Então, realmente, acaba que essa maior exposição, certo? E diversidade de alimentos pode sim ocasionar uma alergia alimentar. E ela é um problema clínico mundial que apresentou um crescimento nas últimas décadas. E aí, como ocorre? A gente tem que ter esse primeiro contato. E aí, desse primeiro contato, a gente já vai dar uma olhada para uma figurinha de fisiopatologia que fica para mostrar. Tem esse primeiro contato, vem a resposta imunológica, a gente vem com uma inflamação, e aí a gente acaba tendo, né, o aparecimento da sintomatologia. Então, aqui a gente tem um paciente consumindo vários e vários alimentos. Com esse consumo dos alimentos, a gente vai tendo absorção dos nutrientes e assim o nosso sistema imunológico vai apresentando ao linfócito T. Quando ele apresenta ao linfócito T, o que é que a gente vai ter? A exposição até que esse linfócito T, em um momento, faz uma resposta inapropriada e reconhece como algo estranho. Quando ele reconhece como algo estranho, ele acaba induzindo aos linfócitos B a se diferenciar plasmócitos, liberando aí os anticorpos IgE, e esses anticorpos IgE eles vão ficando na parede de mastócitos e basófilos, até que em um segundo contato, essas células vão reconhecer como algo estranho, né? E aí a gente vai tendo aí a liberação de histaminas, ocasionando edema, a dermatite, né? Então a gente vai tendo toda a questão da sintomatologia. E os 8 alimentos que a gente tem no mundo que mais ocasionam alergia ovos, leites, amêndoas, nozes, a gente tem mariscos, peixes, soja. E aqui no Brasil, a gente também tem, desde 2005, o milho como um alimento também que causa alergia na nossa população em uma prevalência alta, tá? E frutas, verduras, né, frutas, vegetais e aditivos. A gente também tem um histórico, mas é um histórico muito baixo, que pode ser por volta de 1%, certo? E aí, as principais causas, pode ter o histórico familiar. Então, muitas vezes, na anamnese, a gente já identifica se realmente tem uma probabilidade ou não pelo histórico familiar. Então, quando tem alguém na família, pai, mãe, irmãos, com alergia alimentar, essa probabilidade de desenvolver seria por volta de 50% a 70%. Quando o pai ou a mãe é alérgico, já aumenta para 75%. E aí, quando a gente vê também uma introdução alimentar por volta dos 4 meses. Às vezes a gente tem famílias que precisam ter essa introdução um pouco mais precoce, por volta dos 4 meses, porque a mãe tem que voltar a trabalhar, N motivos. Aí, quando a gente inicia, a gente também aumenta essa probabilidade. Então, assim, nós nutricionistas, a gente tenta realmente fazer com que essa alimentação complementar seja a partir dos 6 meses. Tenta também a questão do aleitamento materno com todos os profissionais da saúde para melhorar essa questão do sistema imunológico. Mas, às vezes, a gente tem pacientes que não pode amamentar por algum motivo, né? Então,
Também tem essas mães que às vezes voltam a trabalhar, tem que ir no pediatra, junto com a equipe, ele volta para essa alimentação complementar por volta de 4 meses. E aí, às vezes, a gente acaba também tendo essa probabilidade aumentada por conta dessa alimentação complementar iniciada por 4 meses. E o outro detalhe aqui é o parto cesáreo. Então, o parto cesáreo também aumenta a probabilidade. Se você tem história familiar e aquela gestante quer fazer o parto cesáreo, então já pode aumentar mais ainda a probabilidade dessa criança ter uma alergia, certo? E aí a gente já vai somando todas essas probabilidades para evitar o máximo possível que essa criança tenha, ou então postergar o aparecimento. Aqui a gente fala só um pouquinho dos tipos, mas nós não temos tempo realmente para explicar cada uma delas. E aí a gente vai para a dietoterapia. Então, após esse correto diagnóstico, a gente vai para as condições nutricionais e a gente faz a dieta de exclusão. Então, não só na PLV, mas quando está suspeitando de alguma alergia, o paciente ele vai ao gastro, pediatra, se for adulto, e aí a gente vai fazer também um acompanhamento nutricional e tem a dieta de exclusão. Então, a gente vai ter que excluir esses nutrientes que a gente está investigando a possibilidade de uma alergia. Ele vai ter essa exclusão por volta de 15 dias, a gente vai vendo melhor ou pior, pode aumentar aí para um mês, e a gente vai vendo melhor ou pior. Depois a gente vai incluindo cada um desses alimentos que a gente está aos poucos. A gente não coloca tudo uma vez, a gente vai colocando um, ele teve reação ou não. O segundo teve reação ou não. Então a gente vai investigando a partir da exclusão e de voltar realmente a ter o consumo desses alimentos. Então, é interessante que não seja só o paciente com essa educação, que essa educação seja continuada e seja também orientada a toda a família, as pessoas que moram com essa criança ou com esse adulto. Por quê? Porque desde o aniversário que você vai, então tem engraçado que às vezes a gente vê crianças de 3 anos, aí chega com o bombom para a mãe e diz, não, eu posso comer? Por quê? Porque ele não sabe se pode ou não. E ele já sofreu tanto, né? Ele já foi tantas vezes para o hospital, ele fica se coçando à noite, ele lixa. Então, assim, é tanta coisa que realmente ele tem medo de comer. E ainda tem essa parte da gente do nutricionista. Quem for nutricionista que deve estar lembrando aí. A gente tem que tratar isso para que essa criança ela não cresça com medo de comer. E que futuramente isso não seja um transtorno alimentar. Certo? Então, é algo que a gente vê assim, poxa, comer não é só realmente gerir alimentos. Tem tanta coisa aí por trás que a gente vai vendo as consequências que, às vezes, esse iníciozinho do diagnóstico pode trazer a um adolescente, né, a um adulto, esse medo de comer. E aí, a gente acaba tendo alguns alimentos que a gente vai ver com essa contaminação cruzada, certo? É que a gente pode ter um exemplo. Deixa eu ver aqui. Estou passando aqui as proteínas semelhantes, senão. Então, aqui a gente vai ter a contaminação cruzada por ter alguma proteína semelhante estruturalmente. Então, se aquela minha célula apresentadora de antígeno está apresentando a linfócito T, uma proteína que ela tem uma estrutura semelhante à proteína do leite de vaca, essa pessoa também pode estar apresentando a mesma sintomatologia, os mesmos sinais, por conta dessa proteína semelhante. Aí a gente chama de alergia cruzada, ou então contaminação cruzada. Por isso que as mães, né, ou então as pessoas que têm alergia, elas têm tanto medo de ir ao restaurante. Porque será que aquele prato, aquele talher, aquela panela que foi feita aquele alimento, ela foi higienizada de uma forma correta? Porque tudo dessa mãe é separado. Então, como é que ela vai fazer com que a criança, com o tempo, consumir um restaurante, ela já leva aquela comidinha? Até mesmo uma criança já de 5 anos, de 6 anos, que ainda não teve diagnóstico. E quando a gente vê a tolerância, a gente vê a tolerância muitas vezes com 3 anos. Mas, às vezes, tem pessoas, tem crianças que têm essa tolerância um pouco mais tardia. E também a gente vê, às vezes, até o próprio adulto. Adulto a gente vê muito medo do camarão. Quando ele tem alergia a camarão, que vai para um restaurante, se tem camarão na cozinha, ele já tem medo. E aí ele fala para o garçom, já fala para todo mundo que tem essa alergia ao camarão. Por quê? Porque ele tem medo que tenha essa contaminação cruzada.
que às vezes ele está comendo um filé ao molho branco, mas o molho branco foi feito no mesmo local que foi feito o molho branco do peixe, com molho de camarão. E aí vem só o molho branco. Só que aí ele pega e apresenta todo o edema, toda a questão da sintomatologia. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado, né, e apresentar isso para o paciente. E, às vezes, a contaminação cruzada não é só alimento. A gente pode ter pessoas com alergia alimentar que têm alergia a uma luva de látex, pela semelhança da proteína. Então, a gente acaba tendo também objetos, certo? Aqui, gente, tem algumas proteínas que podem ter nessa contaminação cruzada, tá? E aí a gente tem algumas indicações no rótulo que esses pacientes eles devem ter cuidado. Então, desde lactoalbumina, lactoglobulina, lactato, caseína, tudo isso tem que ser orientado ao paciente, que ele não é só procurar aquela proteína, proteína do soro do leite, ou então proteína do leite de vaca. Ele tem que procurar também todos esses, proteína láctea, fermento lácteo, gordura do leite. Então, todos esses nomes ele tem que realmente dar uma olhada, certo? E também dar uma olhada em alguns outros alimentos que não contêm proteína do leite, mas pode parecer, né? Pode ter. E aí a gente ainda tem alguns outros alimentos que acabam podendo conter, certo? Então, tem essa importância realmente de olhar os rótulos. Por quê? Porque a gente tem que evitar as possíveis reações alérgicas, também ter mais consciência um pouquinho na hora de comprar os alimentos. Esses pacientes têm que dar uma olhada, têm que saber interpretar o que aquele rótulo está dizendo, apesar de ele não precisar disso mais, a indústria ela vai um pouco contra assim, de botar aquelas letrinhas muito pequenininhas, né? Então a gente teria essa conscientização, vai de ajuda, tá? A gente tem que orientar desde isso. Se você não conseguir enxergar, peça ajuda alguém para ler esse rótulo. Por quê? Porque o seu filho pode ter o consumo de um alimento que você não conseguiu identificar. E aí acaba. Às vezes até a gente nutricionista assim, pode para mim, manda uma foto, a gente olha na internet, vê se a letra está maior. Então a gente também até presta a ajuda dessa forma. Porque tem muitos pacientes que às vezes eles não conseguem encontrar, não está de uma forma fácil essa informação. Certo? E aí, assim, na medida que ele vai treinando, vai olhando esse rótulo, ele vai construindo essa autonomia para fazer as escolhas certas. E só falar um pouquinho para a gente finalizar dos food maps, né? Dessa low food map, que seria uma dieta que para a gente, como a gente está falando aqui de necessidades alimentares especiais, e hoje em dia a gente está falando muito desses alimentos. Esses alimentos, eles às vezes, eles trazem um melhor conforto, assim, vamos dizer assim, diminui o desconforto, na verdade, de vários pacientes que possuem alguma patologia associada ao trato gastrointestinal. Então, primeiro, sabe o que é esse tipo de dieta? É uma dieta que a gente vai considerar uma quantidade reduzida desses alimentos. Maria, mas quais são esses alimentos? A gente vai ver aqui, né, quais os alimentos que a gente tem. Muitas vezes esses alimentos estão assim, presentes na nossa alimentação. Uma simples maçã. Ai, meu Deus, quando eu estou ruim, eu vou logo para a maçã, porque eu sei que ela é boa. E aí, essa maçã, ela contém esses carboidratos com hiperfermentação. E aí, a própria maçã que a gente estava achando que ela ia fazer bem, ela pode dar uma distensão. Certo? Então, a gente vai ver. E o interessante é que a gente ressalte que essa dieta muitas vezes tem efeitos positivos em pacientes, principalmente com síndrome do intestino irritável, tá? Que muitas vezes ele está associado a uma intolerância à lactose, né, a outras doenças, certo? A uma doença inflamatória intestinal. E aí, assim, olhando o que seria esse food map, a gente tem o F, que vai representar fermentáveis, o O, oligosacarídeos, o D de disacarídeos, o N de monossacarídeos e o P de polióis. Então, todos os alimentos que estão ali e que vão ser fermentáveis, hiperfermentáveis. E aqui tem uma lista de alimentos. Poxa, quais são esses alimentos? Olha aqui. Feijão é o que a gente cita, né? Porque muitas vezes a gente tem um consumo de feijão e a gente vê aquela distensão. Ai, meu Deus, hoje eu não como mais nada, porque eu comi aquele feijão verde.
Aquele feijão verde, e o feijão verde, diante dos outros, ele é um que fermenta mais, é o que a gente gosta mais de comer. A gente come até quando tira gosto, a gente come feijãozinho verde. E aí, esse feijão verde, a gente está falando de todos os feijões. Se a gente não tiver um remolho, né, se a gente não tiver, aí que a distensão vem mais pesada. Mas, olha os alimentos, gente, que às vezes a gente não tem nem noção. Eu vou botar bem aqui. Cereja, né? Aí, como eu falei para vocês, a pera, a maçã, o pêssego, certo? Que são, poxa, a gente consome isso daí quando a gente está doente, quando a gente está com aquela dor de barriga, que a gente vai para a maçã. Então, assim, não é que ela vai te ocasionar. É porque em determinadas situações alimentares especiais, em determinado momento que você está precisando, certo? É ter aquela melhoria da qualidade de vida, porque você está tendo muita distensão, estou consumindo alguns alimentos que não estão me fazendo bem, porque eu estou apresentando muita distensão. Aí o que é que a gente tem que fazer? Uma diminuição no consumo desses food maps. Por quê? Porque quando a gente tem uma diminuição, desculpa, uma diminuição desses alimentos, com 2 dias mais ou menos você já começa a sentir melhora na sintomatologia. Mas o ideal é que a gente tenha também uma retirada durante 15 dias. Maria, mas depois a gente volta a comer? Sim, porque por algum momento, se caso não for patológico, certo? Por algum momento você deve ter tido um estresse. E hoje em dia, cabeça, a gente já vê vários estudos muito recentes mostrando cabeça e microbiota intestinal. Aí também é outra aula. Então, quando a gente vê essa ligação de cabeça e microbiota intestinal, o estresse, gente, ele faz com que a gente tenha uma desbiose. E às vezes aquele estresse da semana fez com que tudo que você fosse comer, você não tivesse, você apresentasse um desconforto. E aí, nesse momento, o ideal é que você tire para ficar tranquilo, para melhorar a questão da qualidade de vida, depois você volta. Por quê? Porque ali foi o quê? Um estresse. Né? Mas quando a gente tem uma síndrome do intestino irritável, o paciente está em crise, a gente tem que tirar. No momento dessa crise, a gente diminui esses alimentos. Um outro aqui que é interessante a gente até ressaltar, cebola e alho. Ai, Maria, mas não tem como. A gente faz um bifezinho acebolado, mas em momentos de crise, desse paciente com síndrome do intestino irritável, o ideal é que a gente tente tirar, certo? Só nesse momento, depois ele volta a comer. Porque a síndrome do intestino irritável, ela fica oscilando nas crises. E a gente tem que ver muita questão psicológica. Então, é um paciente que muitas vezes apresenta crises em momentos de nervosismo, de estresse. E aí a gente tem que ir junto, né, com a equipe multiprofissional. A gente não trabalha só, então todo mundo realmente acaba trabalhando junto em prol desses pacientes, não só desses pacientes com necessidades alimentares especiais, mas com todos os pacientes que venham aí pedir ajuda a gente nos nossos consultórios, certo? Então, gente, eu agradeço muito o convite, fico aqui aberta a algumas dúvidas, se vocês tiverem. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Esse espaço fica aberto ao questionamento de vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? É só uma curiosidade. Você falou que na introdução alimentar, os bebês, né, poderia causar alergia depois. Eu queria saber um erro que pode causar alergia. Dentro da banana que você disse, o que pode causar essa alergia da banana? Quando a gente falou a introdução alimentar precoce, que seria a partir dos 4 meses, mas quando a gente vai ver o desenvolvimento desse trato gastrointestinal do paciente, do bebê, ele ainda acontece depois que ele nasce. Então, ele, nesse primeiro ano de vida, ele ainda está tendo a continuação do desenvolvimento. Quando você entra com um alimento novo a partir dos 4 meses, pode ser a banana, pode ser qualquer um desses alimentos, pode acontecer o reconhecimento dessa proteína como algo estranho por imaturidade do sistema imunológico do trato gastrointestinal. Então, se você fizer uma introdução alimentar, o início dessa alimentação complementar de forma precoce, dos 4 meses,
esse intestino, esse sistema imunológico, ele está imaturo mais ainda quando comparado com 6 meses. Aí aumenta a probabilidade dele ter uma alergia. Então, pode ser a banana, pode ser qualquer fruta que ele vai, né, consumir. E a banana, o kiwi, o abacaxi, eu sei que kiwi e abacaxi não são frutas que a gente introduz logo, mas a banana, a maçã são uma das primeiras. E aí, por isso que muitas vezes a gente pode acabar tendo aí alergia a essas frutas, ou o início dessa alimentação precoce. Você falou da síndrome do intestino irritável, né? Ela está ligada à disbiose e à síndrome fúngica também, no intestino, porque coisa assim, que às vezes a gente tem, nem sabe que tem, e é uma coisa muito, muito nova, eu queria saber. Pronto, a síndrome do intestino irritável, realmente a gente vê uma etiologia desconhecida ainda, né? Mas tem muitos estudos mostrando ligado ao estresse. Né? Ligado, tem alguns até, inclusive, graças a Deus agora estão tendo muitos estudos, e aí a gente vê muita questão ligada ao psicológico. E está mais fácil um pouco o diagnóstico, porque quando o paciente chega no consultório, e durante a anamnese ele relata que ele tem momentos com constipação, momentos com diarreia, que tem distensão, que quando ele tem algum estresse, ele piora. Então, quando a gente vai fazendo uma anamnese, identifica melhor e piora, ligado ao psicológico, ao estresse, e tem essa oscilação entre diarreia e constipação, já liga o nosso alarme. Poxa, provavelmente com síndrome do intestino irritável. E como a gente tem aquele eixo do intestino hipotálamo interligados, a ponto de realmente o estresse ocasionar uma modificação, uma alteração dessa quantidade de bactérias patogênicas em relação às benéficas, ocasionando desbiose, a desbiose também tem mostrando alguns estudos que sim, pode ser um gatilho já para uma síndrome do intestino irritável. Então, essa desbiose que você está falando pode ser uma causa de síndrome do intestino irritável por isso. E a síndrome fúngica também, porque assim, tudo que a gente altera pH intestinal, a gente pode estar também alterando as bactérias que conseguem sobreviver nesse meio. Quando a gente tem a síndrome fúngica, a gente altera pH. E aí a gente pode estar dando um ambiente mais propício para bactérias patogênicas sobreviverem e bactérias benéficas morrerem. E aí a gente acaba tendo esse desequilíbrio resultando na desbiose. Bom, gente, em nome da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Inovação em Saúde, a SOBRAPS, né, organizadora oficial deste evento, gostaria muito de agradecer a palestrante convidada à participação, né, e entregar a nossa honraria de contribuição científica pela sua inestimável colaboração na construção do conhecimento científico em saúde. Agora nós convidamos o monitor Ednardo Saraiva para a entrega da honraria. Estamos chegando ao fim dessa palestra. E antes de encerrar, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, né? A Whitebook, a Editora Pasteur, a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, POITO, Instituto Escuta, Etiquetas e Adesivos, Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira, a Secretaria de Saúde de Goiás, a Unifor, ao Instituto Multinacional de Ensino, à Editora Integral e ao CNPq. Esse é o 4º Congresso Nacional de Inovação em Saúde.
E aí eu vou colocar o QR Code aqui na tela, tá, gente? Para vocês. Professora Marília, mais uma vez, muito obrigada, em nome da comissão. Né, foi muito rico, inclusive, assim, eu não sou da nutrição, mas eu consegui pegar alguns pontos que chamam a minha profissão, né? Sempre fiz formação e já vou fazer muitas orientações bem facilmente. Eu gostaria de agradecer também aos meninos que vieram com eles, né, a Clara e o Juan, certo? E aqui deixo o meu muito obrigada a todos que participaram da palestra. E nós temos a programação final, que é a conferência final que vai acontecer lá no bloco Q, tá, pessoal? Gente, também, mais uma vez, obrigada por estar participando de hoje. E também obrigada à minha equipe, certo? Juan e Clara. Por trás de tudo isso, a gente tem pessoas queridas que participam realmente com a gente nessa produção de tudo isso. Com muito carinho para todos vocês. E muito obrigada.